Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalech, Hamalehim. É uma alegria estarmos aqui para mais uma vez podemos estar aqui para um grande ensinamento da palavra do Senhor Jesus. Hoje estamos com um tema muito sugestivo. Vamos falar sobre o significado da verdadeira Santa Ceia. Em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao 34, nos diz assim a palavra do Senhor: Nisto, porém, que vou dizer-vos ou denunciar, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Aí vem diante deste versículo a seguinte pergunta: qual era o ajuntamento que era para pior e não para melhor? No versículo 18 nos diz assim: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na congregação, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Por que Paulo cria em parte que havia dissensões na igreja de Corinto? Vamos descobrir? Nós iremos descobrir isso, querido. Você pode acompanhar nessa apostila que está acompanhando o DVD. 1 Coríntios 11, 19 diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são retos, ou puros, ou sinceros, ou aprovados, se manifestem entre vós. Quem se manifestaria através das heresias aos coríntios? Versículo número 20: assim que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O que não era a ceia do Senhor? O que não era a ceia do Senhor? Você pode já começar a raciocinar para você poder entender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Versículo 21: porque comendo, cada um adianta-se a comer, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro está borracho ou embriaga-se. O que era sua própria ceia nesse contexto? O que realmente significa essa própria ceia? Nós vamos aprender. 1 Coríntios 11 e 22 diz: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a congregação de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Não vos louvo pelo quê? O que nesse contexto estava entristecendo o apóstolo Paulo a ponto de não louvar os coríntios? Em 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, ou entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aí vem a pergunta: Paulo recebeu o que e de quem? 1 Coríntios 11, 24: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, peguem, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25: semelhantemente também, depois de cear, tomou o copo, dizendo: este copo é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Fazei isto o que está dizendo o contexto? O que Paulo está querendo passar para a igreja de Corinto? Versículo de número 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes
este copo, anunciai ou denunciai a morte do Senhor até que venha. Versículo de número 27. Portanto, qualquer que comer este pão, qual pão? Ou beber o copo do Senhor, qual copo? Indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quem é o copo e o sangue do Senhor nesse contexto? Será o pão? Será o vinho? Versículo de número 28. Examine-se, prove-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste copo. Dentro do contexto da Epístola de Corinto, que pão é esse? E que copo é esse? Fica a pergunta para você ir raciocinando para chegarmos a um fim ou uma interpretação correta das Escrituras. 1 Coríntios 11, 29 diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que é beber indignamente dentro do contexto desse texto? Não definindo ou diferenciando o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor neste contexto? Raciocínio, e você se alegrará muito com o que você vai aprender hoje. 1 Coríntios 11:30 diz: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aí vem a pergunta: por causa disto o quê? Que muitos estavam fracos, muitos estavam doentes e muitos morriam. Versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgar qual comportamento? Que comportamento é esse que Paulo mandou nós julgar a nós mesmos e dentro do contexto os coríntios? Julgar qual comportamento? Fica a pergunta, raciocínio, e você verá que você vai aprender algo maravilhoso e tremendo das Escrituras através desse ensinamento. Versículo de número 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Qual o comportamento aqui, dentro desse contexto, que Paulo estava o comparando ou era semelhante ao mundo? Que comportamento mundano era esse? Dentro do contexto do capítulo 11, verso 32, do contexto dessa epístola. O que Paulo queria nos ensinar? O que Paulo quer nos levar a entender através do contexto da igreja de Corinto, a qual estava com uma situação em que Paulo não os louvava. Versículo de número 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para o quê? Para comer, esperais um pelos outros. Era para comer o quê? E era para esperar quem? Dentro deste contexto, para comer. Quem os coríntios tinham que esperar para comer? Quem? E quem viria para comer? Raciocínio. 1 Coríntios 11:34, o último versículo.
Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Quem dentro deste contexto deveria comer em casa, para não se ajuntar para a condenação, para não se ajuntar para atrair a ira de Deus, para não se ajuntar para comprometer a união da igreja. Quem dentro desse contexto deveria comer em casa antes de ir para a ceia em Corinto? Vamos aprender? Queridos, respeitando o seu conceito de fé, a fé de cada um, eu quero vos trazer uma verdade que poucos entendem e pratico na essência de sua mensagem tipológica e figurada. Estudando os originais bíblicos, eu cheguei à conclusão que Santa Ceia tem mais a ver com amor ao próximo e ao repartir do que uma mera cerimônia religiosa. Paulo, querido, ele inicia o capítulo 11 de Corinto louvando a igreja de Corinto, mas de repente ele para repentinamente para tratar de um assunto muito sério que estava acontecendo na cidade de Corinto. Preste atenção, 1 Coríntios 11:2: Eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as minhas instruções, tais como eu vou-las transmitir. Paulo os louvava pelo quê? Paulo vinha os louvando, querido, por seu procedimento de obediência às suas instruções. Mas no versículo de número 17, ele para de louvar os coríntios e começa a descer a madeira em um comportamento totalmente anticristão que estava acontecendo na igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 11:17 diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, ou vou denunciar, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Nisto o que Paulo não os louvava. Qual era o ajuntamento que era para a pior e não para melhor? Que ajuntamento, que coinonia, que comunhão, que união era essa? Que Paulo não os louvava, mas Paulo abominava, Paulo reprovava, e estava acontecendo na igreja de Corinto. Querido, Paulo não estava concordando com o procedimento de muitos coríntios diante de uma festa mensal que era realizada em Corinto, chamada a festa do Ágape, ou a festa do Ágape, festa do amor e confraternização entre os ricos e os pobres da igreja de Corinto. Versículo 18: Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na congregação, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Por que Paulo cria em parte? Por que Paulo cria que havia dissensão em Corinto? Porque ele acreditou na pessoa que falou e que soou aos seus ouvidos acerca da situação da igreja de Corinto. Vamos fazer análise desse versículo. Paulo, querido, acreditava no que lhe disseram acerca de Corinto, quando eles se ajuntavam, quando eles se reuniam para a festa mensal do Ágape ou HP, e que havia muita
dissensões? Porque Paulo conhecia a igreja de Corinto. Sabia que a igreja de Corinto era uma igreja que lhe dava muito trabalho. Em 1 Coríntios 11:19 diz assim: e até importa que haja entre vós heresia, para que os que são retos, ou puros, ou sinceros, ou aprovados, se manifestem entre vós. Quem se manifestaria através das heresias aos coríntios? Paulo está dizendo que era bom que houvesse dentro da igreja de Corinto heresias, para que isso produzisse algum benefício, ou que desnundasse o caráter de algumas pessoas. Vamos fazer análise desse versículo? Heresia em grego, querido, nesse contexto, vem de uma palavra grega airesis, ou aireses, que significa heresia, partido, dissensões, facções, e também significa algo que vai contra uma verdade absoluta e deturpa esta verdade absoluta. No versículo 20 diz assim: assim que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia. Ceia aqui no original grego é deipinon, que significa janta. Paulo está dizendo, quando vocês se ajuntam nesse mesmo lugar para comer esta janta não é do Senhor. Não é a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor que vocês estão se reunindo. Paulo, então, agora aqui já está preparando a igreja de Corinto para aquilo que ele vai ensinar. Porque eles estavam achando que esta ceia era semelhante à ceia do Senhor. Que ceia? Vamos ver? Vamos fazer análise do versículo? Paulo está afirmando que esta festa ou confraternização do agapé ou HP não chegou nem perto da Páscoa, da Pessá ou do Cordeiro. Por isso que Jesus disse: alegrei, eu desejei muito comer este cordeiro, que era a janta do Senhor, a qual participou com os seus discípulos na noite em que ele foi traído, e aonde ele mesmo disse que ele só participaria novamente com os seus discípulos quando viesse no seu reino. Versículo 21, porque comendo, cada um adianta-se a comer, toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro está borracho, embriaga-se. O que era a sua própria ceia, querido? O que você acha que é a própria ceia nesse contexto? E quem estava se adiantando a comer? Vamos descobrir? Vamos fazer análise desse versículo. Querido, Paulo, neste versículo, revela que a ceia de cada um era o alimento a qual os ricos traziam para alimentar os pobres de Corinto, porque esta festa era uma festa regada por muita fartura, e os pobres iam nesta festa porque sabiam que havia fartura e que eles podiam saciar sua fome. Paulo também revela os partidos, as heresias, as dissensões que haviam nesta festa, porque havia um grupo de ricos de Adêipino, não aceitavam repartir a ceia, a janta, com os pobres. Então comiam e se embriagavam-se para não repartir nada com ninguém. E através dessas heresias, os pobres de Corinto saberiam quem realmente era cristão e quem vivia de fachada, cristianizada e mascarada. Eles iam saber quem realmente servia ao Senhor em amor, quem realmente amava
com atitudes e não só de língua. Porque essas facções, essas dissensões que Paulo está dizendo, que era bom que houvesse para que os outros viessem saber quem realmente era crente, era que esses ricos que não gostavam de repartir com os pobres, eles se antecipavam e comiam tudo aquilo que os ricos bons, que eram verdadeiramente convertidos, traziam para alimentar os pobres. Observe o versículo 22. Não tendes, Paulo dizendo para esses ricos, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei por isso? Não, nisto não vos louvo. Não vos louvo pelo quê? Nesse contexto, análise do versículo. Paulo não nos louvava por causa de seus procedimentos. Paulo não louvava os ricos, avarentos, querido, por causa do seu desprezo para com o necessitado. Paulo não os louvava por causa de sua ganância gulosa, por causa de sua insensibilidade com os menos favorecidos, por causa do seu orgulho apodrecedor. Paulo não os louvava por causa de sua arrogância e de sua soberba diante dos necessitados. Paulo não os louvava por causa da falta de compaixão com que eles tinham com aquele que nada tinha para se alimentar, querido. Ainda no versículo de número 23, agora você vai entender o exemplo que Paulo vai dar para a igreja de Corinto. Você vai entender por que ele disse que eles, a ceia e a deipnon, a janta que eles comiam, não era do Senhor. Porque agora ele vai trazer a ceia do Senhor, ele vai trazer a Pessah, a Páscoa do Senhor, a qual Jesus passou com os seus discípulos. Para quê? Para trazer um grande ensinamento, meu amado, meu querido, para a igreja de Corinto. Vamos ver a análise desse versículo. Para entendermos esses versículos, precisamos analisar os evangelhos sinóticos e suas expressões. Porque o versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei e entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Paulo recebeu isso de quem? E o que Paulo recebeu? Ele disse: eu recebi do Senhor, mas ele recebeu o quê? E ele recebeu de quem? Vamos aprender? Para entendermos, vamos ler então os evangelhos sinópticos. Mateus 26, 26 ao 29 diz: enquanto comiam o que? A Páscoa. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei um vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Vamos ler Marcos agora, tratando do mesmo assunto. Marcos 14, do 22 ao 25. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo, eu quem? Jesus, que não beberei outra vez do fruto da videira, quem não beberia do fruto da videira? Jesus, até aquele
dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Vamos ver agora o Dr. Lucas, que era muito amigo do apóstolo Paulo e até mesmo ajudava a manter Paulo em suas viagens e viajava com o apóstolo Paulo. Diz assim no capítulo 22, versículo 18 ao 20: Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Quem não beberia mais do suco da vide? Jesus. Tomando o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Somente Lucas traz a expressão memória de mim. E ele manda dizer: fazer isto. Isto o quê? Vamos descobrir. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos fazer a análise dos versículos agora. Nos diz assim: enquanto comiam o quê? A Páscoa. Enquanto os discípulos comiam, Jesus pegou do seu pão, que era seu, para comer na janta da Páscoa, sem ter obrigação de repartir com ninguém. Ele pega esse pão e reparte com seus discípulos e diz: fazei isto, ou fazei isso em memória de mim. O que diz o original grego? O original grego diz: fazei isso, tudo, ou ruto, que quer dizer isso que? Esta confraternização, esse repartir do meu corpo e do meu sangue, todas as vezes que vocês celebrarem a Páscoa. Jesus estava com pão. Se ele dissesse fazer isto, então seria partir o pão. Mas ele pegou e deu aos discípulos e disse: fazei isso. Há uma diferença muito grande em fazer isto e fazer isso. Se fosse fazer isto, era só partir o pão. Mas ele não disse isso. Ele disse: fazer isso. Isso o quê? Isso fala do todo. Quando vocês celebrarem a Páscoa, vocês façam isso. Repartam-me. Repartam-me o símbolo do meu corpo, o símbolo do meu sangue entre vocês. Lembre de mim, façam memória de mim, repartindo. Porque Paulo queria que a igreja de Corinto fosse constrangida, esses ricos de Corinto fossem constrangidos, porque ele usou o exemplo de Jesus, que não tinha obrigação de repartir seu pão com ninguém, de repartir o seu vinho, que era alcoólico, com ninguém, mas ele repartiu. E isso serviu de exemplo para que Paulo descesse a madeira e repreendesse a insensibilidade dessas facções, dessas dissensões, dessas heresias que estavam se instalando dentro da igreja de Corinto, a qual os ricos, que eram mais orgulhosos, avarentos, materialistas, não repartiam o seu pão e aquilo que traziam para dentro, não para a janta, com os menos favorecidos e com os pobres. Então você vai entender o que significa Santa Ceia. No versículo 23, ainda nós vemos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Paulo recebeu o que e de quem ele recebeu? Nós lemos no sinóptico que o único que escreve fazer em memória de mim é Lucas. Então Paulo, ele quando diz que recebeu do Senhor, ele recebeu do Senhor através do Evangelho de Lucas, porque ele escreve na mesma proporção, ele escreve da mesma forma, querido, que Lucas. Então quando ele diz eu recebi do Senhor, recebeu através de Lucas, que o Senhor na noite que foi traído, olha a lapada que ele estava dando nesse zico, olha a pelicada que ele estava dando nesse zico, dizendo: o Senhor Jesus
na noite que foi traído, ele repartiu seu pão e ele repartiu seu vinho, até mesmo com o seu traidor. E vocês ricos, vocês avarentos, vocês materialistas, não reparte nem um pouco de pão, nem um pouco de vinho, nem um pouco de um alimento, uma janta para com as pessoas necessitadas. Vamos fazer, querido, mais uma análise desse versículo. Somente Lucas, é somente Lucas que atesta a declaração de Paulo, indicando que Paulo recebeu do Senhor através de Lucas e que ele já havia ensinado aos coríntios. Sabe o que estava deixando Paulo irritado com a igreja de Corinto? É que Paulo já havia ensinado isso para eles. Paulo já havia ensinado o seu dever de repartir com aqueles que não têm nada, que é dever daqueles que têm repartir com aqueles que não têm. Amados, que você possa entender esta verdade. Olha a análise mais uma vez do versículo. Na noite em que Jesus foi traído, mais uma vez eu repito, olha a lapada, olha a pelicada que Paulo está dando nesses ricos que não queriam repartir nada com aqueles que nada tinham. Paulo diz, na noite que Jesus foi traído, ele repartiu o seu pão, ele repartiu o seu vinho com aquele que iria lhe trair. E vocês ricos hipócritas, heréticos, contendeiros, não repartem nada com ninguém. Que Deus possa te fazer entender estas verdades. Eles comiam o quê? A Páscoa, que significa também cordeiro. Quais eram os ingredientes da Páscoa ou janta judaica? Quando Jesus ele participa da última ceia, ele estava participando da festa da Páscoa, a qual era regada por alguns ingredientes e alguns alimentos, que era primeiro o cordeiro assado, a qual eles comiam a cabeça, o buchado e os pés, com ervas amargas e molho rarocete. Havia 3 cálices de vinho alcoólico, respeitando o original vinho alcoólico, porque ninguém se embriaga se não for alcoólico, tá? Respeitando o texto e o contexto, era vinho alcoólico. Pães asmos, que faziam parte da Pessah, da Páscoa, tá? A qual Jesus participou com os seus discípulos. No versículo 23 ainda ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, pegue, comei, isto é meu corpo, que é repartido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o copo, dizendo, este copo é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fazei isto o que? Diz o contexto. Repartam. Façam essa confraternização. Quando vocês se reunirem ano que vem para fazer a Páscoa, façam essa confraternização. Partam o pão. Repartam entre vocês. Repartam o meu sangue. Entendam que vocês precisam me repartir. Compreendam que vocês precisam falar do meu amor, porque eu sou o pão que mata a fome espiritual. Eu sou aquele que mata a sede espiritual. Eu sou o pão da vida. E quem comer desse pão jamais terá fome. E quem beber do meu sangue jamais terá sede. Que nós possamos entender esse dever de nós como cristãos genuínos e verdadeiros. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este copo, anunciai ou denunciai a morte do Senhor até que venha. Quando é anunciado a morte do Senhor até que Ele venha nesse contexto? Como? Todas as vezes, meu amado, que eu reparto meu pão e reparto Jesus com os necessitados e pobres, materialmente e espiritualmente. Vamos fazer análise do versículo. Paulo, neste versículo, usa o exemplo de Cristo na sua última Páscoa de maneira
repreensiva à insensibilidade dos ricos, heréticos e facciosos de Corinto, que não repartiam nada com os necessitados e pobres, que iam a esta festa esperando matar sua fome. Que você possa entender esta verdade, que poucos entendem, porque não respeitam o contexto e com suas mentes condicionadas por uma cerimônia que Jesus nunca instituiu, porque Jesus ele não aboliu a Páscoa e nem poderia, porque a Páscoa foi instituída por Deus. Jesus não instituiu Santa Ceia, Paulo não instituiu Santa Ceia. Essa cerimônia ela foi criada pela Igreja Católica e nós herdamos isso dela, mas ela tem uma mensagem central, ela tem uma mensagem tremenda que Jesus nos ensina, que é nós buscarmos em Deus a capacidade de repartirmos o que nós temos com aqueles que não têm, que nós venhamos como verdadeiros evangélicos, como verdadeiros discípulos de Jesus, como Ele, fazer de tudo para acabar com a desigualdade social e que possamos repartir, abandonarmos a ganância, a avareza, o materialismo e começarmos a olharmos um pouco mais para os necessitados que estão neste mundo, os pobres que sempre estarão conosco, disse Jesus, que possamos fazer este bem. Versículo de número 27. Portanto, agora veja, qualquer que comer este pão, qual pão? Ou beber o copo do Senhor, qual copo? Indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quem é o corpo? E o sangue do Senhor nesse contexto? Versículo 28. Examine-se, prove-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba. Contexto. Quem deveria examinar a si mesmo? Quem? Quem deveria examinar-se ou provar-se a si mesmo? Vamos fazer análise, vamos descobrir. Quem é o corpo e o sangue do Senhor nesse contexto? O corpo e o sangue do Senhor dentro desse contexto revela que é a parte pobre da igreja de Corinto, que estava sendo prejudicada pelo partido de ricos que odiava os pobres, por isso era contra o repartir dos alimentos para a classe pobre de Corinto. O corpo e o sangue do Senhor simboliza a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, e nesse contexto Paulo está falando dos pobres que estavam sendo, querido, desprezados pelas heresias e facções desses ricos avarentos que se tinham, querido, o seu Deus, a sua riqueza, e disfarçadamente tinham a aparência de quem servia a Deus, mas serviam a Mamon. Dentro do contexto, que pão é esse? E que copo é esse? Paulo está dizendo, dentro do contexto, que esse pão e esse copo era um alimento trazido pelos ricos sinceros e bem convertidos, a qual era comido e bebido pelos ricos soberbos e hipócritas, que chegavam a beber tanto que se embriagavam-se, através de sua gulosice e insensibilidade para com os pobres. Dentro do contexto, quem deveria examinar-se a si mesmo? Paulo está nessa afirmação, ele está perguntando a esses ricos indignos, para eles fazerem uma análise introspectiva diante do exemplo excelente de Cristo, se eles eram dignos de comer os alimentos que eram trazidos para os necessitados, que não tinham nada para comer. É isso que Jesus está perguntando para eles. É isso que, através de Paulo, Jesus está exortando eles, perguntando: vocês estão seguindo o meu exemplo? O exemplo de Cristo? Vocês se acham dignos de comer o alimento daqueles que nada têm? Então Paulo traz essa advertência séria, severa, dura, para que eles fossem examinar a si mesmo. Versículo 29.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que é beber indignamente dentro do contexto aqui? Não discernindo ou diferenciando o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor nesse contexto? Os pobres. Quem estava bebendo indignamente? Quem estava comendo indignamente a Deipnon, essa janta do Agapé em Corintos? Eram os ricos, insensíveis. Isso não tem nada a ver, querido, do como nós aprendemos hoje. Análise do versículo. O que é beber indignamente dentro do contexto? Não discernindo ou diferenciando o corpo do Senhor. Claramente, Paulo está revelando que beber e comer sem discernir o corpo do Senhor é ser incapaz de entender que todos da igreja devem ter tudo em comum e que os mais ricos devem repartir o que tem sobrando com os menos favorecidos e pobres da igreja, porque Jesus disse que sempre o teremos conosco, ou seja, sempre haverá alguém que vai necessitar de nosso auxílio na comunidade. Observe o que diz Atos capítulo 4, versículo 32 e o versículo de número 33. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado. Igualdade social. Porque todos os que possuíam terras e casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme as suas necessidades. Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. 1 Coríntios 11:30. Por causa disto há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa disto o que, querido? Você já parou para pensar? Por que muitos estavam fracos? Por que muitos estavam doentes? E por que muitos morriam antes do tempo? Vamos analisar esse versículo? Paulo revela nesse contexto que muitos estavam fracos, doentes e até morriam por causa da fome e da insensibilidade desse partido de ricos arrogantes e orgulhosos que se achava a última bolacha do pacote e não repartiam nada com ninguém. Que Deus nos livre deste mal. Querido, versículo de número 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós quem? E julgar qual comportamento dentro desse contexto? Vamos analisar? Paulo está dizendo aos ricos que não repartiam nada com os pobres. Se nós, ele se coloca junto, julgássemos esse nosso comportamento guloso, orgulhoso, insensível, desumano e arrogante e desprezível, nós não seríamos julgados por Deus. Versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Qual comportamento aqui estava sendo semelhante ao mundo dentro do contexto de Paulo? Vamos fazer análise do versículo? Muitos ricos insensíveis às necessidades dos pobres se consideravam verdadeiros cristãos, mas Paulo os coloca num nível comportamental mundano, porque seu amor filéu, que é o amor, querido, filantrópico, que só amava os mesmos de sua classe social e que levava esses ricos a desprezar os pobres e necessitados, faziam com que eles não entendessem o que é ser
verdadeiramente cristão e o que é verdadeiramente participar da ceia do Senhor. Que a ceia do Senhor, sua mensagem central é o repartir, meu amado, meu querido irmão. Tiago capítulo 1, versículo 27 ainda diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Querido, que você possa entender isso. Vamos para o versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para quê? Para a festa do ágape, para comer, para se reunir para comer, esperai um pelos outros. Por quê? Porque os ricos, gulosos, não esperavam os mais pobres, e quando os pobres chegavam, não tinha mais nada para eles comer. Era para comer o quê? Pão e vinho somente? E era para esperar quem dentro desse contexto para comer? Raciocinou? Vamos ver. Paulo está declarando dentro do contexto desse versículo que os partidos dos ricos, cascudos, estavam comendo e se embriagando com o vinho alcoólico, sem esperar os necessitados e pobres, e comiam e bebiam tudo. Versículo 34. Versículo de número 34. Mas se algum tiver fome, se você está com fome, coma em casa, para que não vos ajunteis. Ajunteis o quê? Na festa ágape, para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Quem dentro desse contexto deveria comer em casa, para não se ajuntar para a condenação? E por quê? Quem? Vamos ver? Paulo, mais uma vez, claramente está declarando neste versículo que quem deveria comer em casa eram os ricos e ignorantes, ao invés de ir a uma festa, que era a festa do ágape, de confraternização, para fazer outros passar fome, serem desprezados, serem humilhados por atitudes ignorantes, desumanas e absurdas de um coração avarento, de um coração insensível à necessidade do seu próximo. Queridos, fazer memória de Jesus está muito além de uma simples cerimônia religiosa. Fazer memória de Jesus, querido, está sobre a base do amor e sua prática diária em repartir nosso pão material e espiritual, que é Jesus, com os mais necessitados. Isso é participar da ceia. Isso é verdadeira Santa Ceia. Isso é significado da verdadeira Santa Ceia, que muitos não ensinam e enchem igrejas para as pessoas egoisticamente se ajuntam para tomar a ceia para si, sem se lembrar de que a mensagem central da ceia está no repartir o meu pão material e o meu pão espiritual, que é Jesus Cristo de Nazaré. Considerações finais, e eu vou encerrar. Primeiro, nessa janta, nessa deipno, nessa Santa Ceia, como você quiser chamar, todos participavam, crianças, adultos, e primeiro, não precisavam ser batizados. Na Páscoa, ou Pessah, ou também conhecida Cordeiro, jantar, também as crianças e os adultos participavam e não precisavam ser batizadas. Nessas festas, ou jantar, os alimentos variavam, tanto na Pessah, na janta, ou no Cordeiro, como na deipno, a janta, ou Santa Ceia, como você quiser chamar. Pastor Gerson, é pecado participar da ceia? Então, não. Mas não praticar
sua mensagem central, o seu verdadeiro significado, a sua verdadeira figura de linguagem, você atrairá sobre a sua vida a posição de indigno diante de Deus. Porque indigno era aquelas pessoas que não repartiam comerem daquela festa, comerem daquela ceia, comerem da Deipnon. Eram indignos, não deveriam tomar, não deveriam tocar, porque deviam se examinar-se e descobrir que não passavam de cristãos de fachada, cristãos que viviam de aparência, que não amavam o seu próximo, e que amavam o seu próprio estômago, e que amavam os seus próprios interesses materialistas, avarentos, e que serviam a Mamon. Romanos, capítulo número 13, versículo 8 ao 9 diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame a seu próximo como a si mesmo. Que Deus possa te abençoar e que a paz de Deus, a Shalom de Deus, a Irene de Cristo abunde em seu coração. Acompanhe, querido, os próximos DVD e que Deus te abençoe. Amém.